Pode-se dizer que a psicologia aqui no Brasil começou no período do Império, na época principalmente de Dom Pedro II, que ele gostava muito de cultura, investiu em museus, bibliotecas, escolas e era uma coisa assim elitista, né? As pessoas que tinham dinheiro, condição financeira, geralmente iam para a Europa para estudar, para principalmente medicina, voltavam formados e vinham com toda aquela teoria, né, da Europa, o positivismo, o evolucionismo, as ideias de Wundt, né, da Alemanha, da França, e também as ideias norte-americanas, o funcionalismo. Isso era muito difundido por meio de teses, né, da faculdade de medicina. E, e na época o Brasil estava se desenvolvendo. Quando a família real se instalou aqui, houve um grande crescimento, né, populacional, e com isso começaram os problemas. Muita gente, não tinha saneamento básico, não tinha nada, era muita sujeira. Aí veio aquela questão da higienização, por conta de muitas doenças, e as pessoas começaram a serem tiradas, né, do convívio, porque a cidade estava querendo ter áreas, né, de modernidade, copiando a França principalmente, ali no centro da cidade, que foi feito ali o paço, né, imperial, que construíram vários edifícios, imitando edifícios da Europa, né? E essa questão toda levou com que tirasse essas pessoas da vista, né? Do convívio social. Eram colocados em porões, aqueles que eram mais rebeldes eram acorrentados e não tinham um tratamento psicológico adequado. E aí depois, na República, que realmente os psicólogos, no caso, esse serviço era mais os médicos, né, que faziam, não tinha o psicólogo ainda. Então os médicos alienistas, já no período da República, que começaram entre aspas, né, tratar a loucura, mas só que mantinham o enclausuramento, imitando, né, o pensamento de Pinel, que aí, no caso necessitavam de ficar fora do convívio, porque justamente o convívio social é que provocava a loucura, esse era o pensamento. E nesse contexto todo, eles tratavam só os sintomas e tinha recentemente laboratórios, né, de experiências, e faziam experiências com esses loucos, a lobotomia, eletrochoques, e estava naquele período, principalmente no período da guerra, que muitos soldados vinham da guerra com problemas, né, psicológicos e tudo. E nisso essas pessoas eram tratadas, mas a situação era para não prejudicarem o convívio social. No caso, elas eram mantidas ainda isoladas, e porque essas pessoas tinham que ter uma função, tinham que ajudar a sociedade em alguma coisa. E aí, nesse contexto que o filme da Nise, né, retrata muito bem como essas pessoas eram isoladas, né, da sociedade, e não recebiam, simplesmente eram classificadas, que o funcionalismo era isso, né? Classificar, categorizar, aí dividia os loucos, né? Os
os mais limpinhos, os mais violentos e tudo, e nisso não trazia benefício nenhum para os doentes. No caso, eles faziam isso mesmo só como experimentos, né? E a Nise justamente quis modificar isso, não ficar usando o ser humano como cobaia, mas ajudar de acordo com a necessidade de cada um, e ela transformou o tratamento psiquiátrico e depois a visão, né, mudou a forma, né, de ver essas pessoas na sociedade, e depois de alguns anos veio essa luta, né, antimanicomial e começou a partir dela, que ela já achava que os loucos tinham que ser tratados com carinho, com respeito e não simplesmente mantidos presos. E ela deixou um legado muito importante. Ela era uma pessoa, além da época dela, ela fez muitos benefícios para a sociedade e tratou a loucura de uma forma humana, né?